falar de dinheiro e de reforma, você sabe que é aqui. E hoje a gente vai falar sobre um consultório que ele é 1001 funções e a gente vai descobrir tudo junto com vocês. Oi, eu sou a Bia Ribeiro e você está aqui para falar de viabilidade financeira, saber tudo sobre essa obra também. Estou com a Karina Passarelli aqui, gente, a gente veio conversando, pedi imensamente para ela visitar uma obra dela e ela veio na obra mais inusitada que eu vou tirar na minha vida. Então eu tô amando e eu espero que vocês amem tanto quanto eu. É um prazer receber. Muito obrigada! Muito legal. E eu vou mostrar pra Bia e pra vocês hoje cada cantinho dessa clínica e os detalhes todos que nós preparamos. E já me conta daqui da entrada. Eu já tô vendo aqui que a gente tem. Assim, gente, essa é uma clínica? Não sei, porque não me parece uma clínica. Me conta o motivo da gente já estar nessa entrada. Tá, então assim, a ideia aqui é clínica para psicólogos, né? E a ideia aqui, a gente fica exatamente na Berrini, né? Então a ideia é muitas empresas e tudo mais. Então, tudo que vocês vão ver aqui vai contra aquela luz de ambiente comercial, aquelas luzes quadradinhas e de LED, Tudo branco, branco, aquelas mesas brancas e tudo muito sério. Então aqui exatamente a ideia é a pessoa que vem aqui para ser atendida depois do horário do trabalho, ela vir aqui e ela deixar tudo para fora essa área corporativa, ficar lá da porta para fora. E aqui dentro ela vai ter essa vibe diferente para você sentir acolhido, se sentir aconchegante. E aqui já começa os fermentos da gaiola, que seria a ideia de você, a partir da entrada no armário, aqui que foi o pedido da cliente, o armário de Nárnia, e você entra e dali pra dentro ninguém sabe, ninguém vai saber o que foi conversado ali dentro. O cofre também apresenta isso, para você deixar aqui os seus segredos, tudo que você precisa falar e que precisa ser de sigilo absoluto, né? Um refúgio, digamos assim. Completamente. E a vibe era essa. Não, e sabe o que eu achei maravilhoso aqui? Gente, eu já até pedi assim, se inclusive tivesse um aqui, tem um Rivotrilzinho aqui, ó. Eu amei, eu tô amando a estética. A gente viu algumas coisinhas aqui, mas a gente deixou pra gravar, pra dar a sensação, porque eu comecei, cada ambiente que a gente começou a entrar, já tava assim. E aí eu falei, não, vamos esperar um pouquinho pro vídeo, porque realmente isso aqui é maravilhoso. Gente, e esse cofre, você tava me contando, né, ele já era dos donos. Exatamente. O antigo proprietário era o advogado, e esse cofre era dele, pesadíssimo o cofre, e a cliente se apaixonou tanto pelo cofre maravilhoso e antigo, né? E eles receberam o cofre pra ela e aí tá as mãos de um artista plástico. E ficou impecável. Ficou impecável. E é legal que é uma tinta que ela ficou uma luz toda negra, neon, e com a luz negra ela explode assim, né? Então a gente tá com uns spots aqui de luz negra que faz pular os olhos e tem mais coisas lá dentro que tá nessa pegada aqui de arte neon. E eu achei maravilhoso. Qual que é o nome do artista? Bruno Bernardo. Bruno Bernardo, gente. E assim, tem umas coisas magníficas dele aqui dentro. E aí, vamos começar primeiro sobre essa porta. Exatamente. Porque a porta, se você for olhar, ela é de marcenaria, tá? Ela tem a cava aqui, a gente tem a porta pivotante. Isso daqui, impecável, né? E se você olha, ele realmente... Muito europeu, né? Nossa, gente, eu me senti assim no sul da França quando eu fui lá, né? Naquela época, rasgando dinheiro. E eu amei, eu achei impecável. E aí, uma coisa que chamou muita atenção aqui foi que a gente tem como se fosse uma fita, né? Isso daqui é uma fita. Eles colaram na hora ou depois? Nós fizemos a instalação com a marcenaria chapado mesmo, na cor madeirado, e nós então fizemos a arte e mandamos imprimir e é adesivado também. É adesivado. E, gente, e assim, a gente fala muito de dinheiro, né? E para mim o negócio é dinheiro. E sabe o que eu achei fantástico desse hall? A gente tem a marcenaria, beleza, que tem um custo. Porém, isso daqui, este acabamento foi feito em adesivo. Então é maravilhoso, isso é impecável. E os detalhes que a gente tem são em decorações que a gente consegue... Muito da rico por aqui. Eu achei impecável. Também. Olha só. Não, isso aqui mesmo. Chocada. E aí, tem a questão de que aqui a gente está trabalhando com cimento queimado nessas
paredes, né? Exato. Um porcelanato que ele é o quê? 1,20 por 1,20, mais ou menos? 1,20 por 1,20. E aí, esse porcelanato, ele tá acetinado, mas a gente tem, né, o cimento queimado aqui, tem as lâmpadas caídas, a gente tem um forro aqui, dá pra ver. E as plantas, elas são artificiais, né? É justamente para forçar a pessoa a sair desse ambiente urbano e ela começar Dá a um tchan aqui, né? E vir pra coisa coisa de de mata. tem o terra fantasia também, né? É o mato com a terra fantasia, ficou impecável. E aí as luzes neon e lâmpada, gente, lâmpada de filamento. Exatamente. Mas aqui, também, isso daqui é só um bocalzinho Só um bocal. de luz, nada sofisticado. É criação pura mesmo. Exatamente isso que é impecável. E aí vamos entrar. Vamos entrar então. Bem-vindos. Gente, aqui eu já tinha visto. E assim, eu fico chocada toda vez que eu vejo. Então, é muito impecável, porque nós temos aqui toda a parte, né, de espera. Me conta um pouco, que eu sei que você já me contou sobre isso, mas eu acho impecável. Me conta de novo. Fala pra eles, pra eles É o ouvirem agora. seguinte, então é assim, aqui, então, quando sobem os pacientes, né, para serem atendidos, enquanto eles aguardam, eles vão esperar um aqui e outro aqui. Vamos simular aqui, Bia. Gente, e realmente, aqui como tem É essa acústica, né? É acústico, então eu tô aqui, a ideia era, justamente porque aqui, né, próximo ao banheiro e tudo mais, a ideia é que as pessoas não fiquem se encarando. Porque já passou um dia pesado de trabalho e tudo mais, então ela quer meio que um refúgio, né? Você não quer falar com ninguém, É, gente. Você não quer ver pessoas. E não quer reconhecer ninguém, né? Às vezes fala assim, nossa, eu tô aqui, eu tô bem. Que desconfortável. Essa pessoa sempre na hora do meu almoço. Nossa, ela tem problemas. Eu amei. Toma remedinho. E você tem um Rivotrilzinho aí pra mim também, por gentileza? Então a ideia dessa cabine, ela é acústica, então você fica aqui em paz, aqui, mexendo no seu celular enquanto você não é atendido, enquanto não te chamam pra entrar no consultório. Eu amei. E aí a gente tem essa questão da iluminação indireta. E isso tá presente em vários espaços aqui. Muito. Também tem muitos detalhes no preto, também o verde, ele tá muito presente aqui também, então isso é maravilhoso. A gente tem tons muito atemporais aqui. E assim, tá muito confortável. Então é esse conforto que eu acho legal até a gente falar, porque no geral as pessoas acham que os elementos escuros e a soma de elementos escuros vai pesar o ambiente de forma que vai se tornar super pequeno. Muito pequenininho. Isso, você sabendo combinar, né, sabendo usar os elementos e tudo mais, você consegue ter um aconchego extremo, assim, você se sente acolhido, você se sente, sabe, num lugar gostoso que você quer ficar mais. Legal. E uma outra coisa também, a gente depois vai tentar colocar aqui pra vocês verem a medida, mais ou menos, aqui do espaço, pra vocês verem a questão que ela tá falando mesmo de cor. Que a gente tem tons mais fechados aqui, iluminação um pouco mais quente, né? Então é um pouquinho... Mas mesmo assim tá super ampliado, tá muito gostoso. E a gente tem marcenaria, né? E aqui tá super em alta também, é bom a gente destacar. Gente, aqui, né? Tudo Verde. combinado. Eu já amei. Não, isso aqui ficou muito gostoso, ficou muito confortável. Tudo que a gente conseguir colocar de valores, a gente vai acabar colocando aí uma coisinha ou outra pra vocês, tá bom? Bom, e aí aqui eu vi que a gente tem Brastemp também. E aqui é azul. Exatamente. E aí a gente ia adesivar. Eu gosto muito de usar adesivo nas coisas. Até comprei o adesivo para adesivá-lo. Só que nessa luz um pouco mais baixa, Ficou meio esverdeado. pode ser um verdezinho esmeralda. Ali eu falei, vou deixar. Então acabamos não adesivando. E a marcenaria já é verde mesmo. Os tecidos foram encomendados em nuances também de verde, né? Uma variação. Eu amei. Gente, quem não assistiu o Wicked pode assistir e pode vir assistir aqui, tá bom? É exatamente assim. Eu amei. E aí os garimpos, eles continuam. Garimpos continuam. E aí a ideia aqui, então, é que a pessoa que esteja aqui vai pegar, em algum momento vai tocar o telefone e você vai colocar aqui, né? Nele vai ter alguma mensagem para você escutar, alguma coisa carinhosa ali pra pessoa escutar. Quem tiver por aqui. Então, de tempos em tempos, ele toca e alguém atendendo ali, né? Vai tirar Gente, é um tato, que é isso que eu sempre falo, né? A gente tá... Isso daqui é um tato tão grande com pessoa. Eu até escutei de um cliente esses dias, a gente tá lidando com pessoas. Não pode esquecer disso. A gente não faz só obra. Obra a gente já não faz de brincadeira. Por isso que a arquitetura é humanas, né? Eu sempre falo, eu não entendia porque a arquitetura era humana. Não fazia sentido. Não fazia sentido, mas hoje faz muito sentido. Não, isso é verdade. Tudo aquilo ali que a pessoa precisa e aquilo que o cliente precisa, porque isso, né, é uma clínica, isso precisa gerar dinheiro. Não é. E tem muita questão de que, assim, a gente tava até falando sobre isso, que as pessoas às vezes acham que vou te contratar
tá? Porque tem o seu estilo, mas não é, gente. É todo o estilo do cliente. Tem Isso toda uma daqui, conversa. cada cantinho aqui tem a personalidade da dona daqui. Toda uma conversa aqui é a cara da proprietária. Tudo que ela pensa, tudo que ela acredita. Então a gente lá atrás conversa com a família, no caso, nesse caso, com a proprietária, e a gente capta essa essência. E o que tá aqui estampado. Eu real adorei conversar com essa mulher, porque Ela é assim, maravilhosa. me dá uma sensação muito de Alice no País das Maravilhas isso aqui. Então eu achei maravilhoso. E aqui a gente continua com o mesmo estilo de iluminação. Então isso foi impecável também. Eu gostei muito dessa composição, porque a gente tem o trabalho de algumas coisas, e inclusive foi adesivado esse ar. Exatamente. Menina! Você tocou nesse assunto. O ar foi adesivado com o cimento queimado. Chocada, chocada. Depois a gente vai fazer alguns takes pra vocês E verem. o legal é porque que ficou não estraga o maravilhoso. equipamento, né? Então é importante salientar isso, porque se você pinta, aí você queria aquela casquinha, de fato você estragou. Mas o adesivo não, porque se você puxa, ele tá ali embaixo. Gente, assim, uma empresa que quer envelopar as coisas, adesivos e papel de parede, pode ela querer, né? Maravilhoso, Porque usou muito. usa demais. Ainda tem outros lugares aqui com. Tá bom. Eu amei, de verdade. Ficou muito Fácil. camuflado. Fácil limpar, e, enfim, é muito bom. E aqui ficou igualzinho, né? O Super tom. prático, não, eu adorei. Bora E a gente tem seguir, mais então. coisa. Vamos seguindo aqui. Aqui é o corredor, então. Dá acesso as duas salas. Esse corredor é tchan. Ele Deixa eu mesmo, mostrar. já Agora é chega mais um pouquinho aqui para vocês verem o próximo. Não, próxima isso aqui é impecável. E foi o Bruno também, né, que fez. O Bruno, mesmo o artista que fez ali o pintura do Poff, ele fez essas duas telas gigantes. No projeto, nós tínhamos considerado que pintar essa parede inteira. Mas Uhum. depois pensando, nossa, mas vai que eu vou dar e tal, sair daqui, levar a parede É. toda. Então, nós optamos por duas telas imensas e a arte toda do Bruno, quando a incidência da luz negra, ela pula, né, esses destaques. E as frases foram frases de conversa da cliente com o Bruno para saber o que era importante para ela e ele somou com a arte dele e deu esses dois quadros maravilhosos que no cinza do chão, mais no cinza do teto que está extremamente queimado, pula aos olhos, né? Não, dá um negócio. Realmente, você entra como se você estivesse entrando num mundo totalmente paralelo. Isso é magnífico. E aí, se a gente for ver, tem então o cimento queimado, né? No teto, nas paredes, isso ajuda bastante. Uma outra coisa legal é que você fez o trilho. O trilho, o rasgo, embutiu o trilho e embutiu os spots e também As luzes. essa luz neon que era uma compridinha, né? Eu achei Ficou bem magnífico. escondidinha. E o legal aqui também é que assim, né? O que a gente tem aqui de, vamos falar assim, de maior custo? Obviamente, são as artes. Exatamente. Aqui a gente pintou, né? Pintura. A gente, eu já tô aqui me sentindo em casa já. Então pintamos com duas cores aí de destaque, né? Nada aqui escrito sala 1, sala 2, doutor 1, doutor 2, não. É justamente cada paciente que já sabe a sala que ele vai ser atendido, é uma coisa bem discreta mesmo, né? Pra não Bem bem confortável. confortável. E essas duas cores realmente pintura, mas também poderia ser um adesivo aqui, vamos falar. Um adesivinho pode rolar também. O mesmo piso. O piso segue a química inteira, super fácil de manter, ele tem esses veios, ele é A paginação acintilado. ficou super diferente também, né? Gente, olha, você preparou, Bia. Ótimo. Eu achei incrível. Ótimo você tocar nisso. Eu tenho algum problema com o revestimento quadrado. De fazer Menina, a paginação reta. Sério, eu tenho esse problema com retangular. Então faça. Tenho com retangular. Travada. Essa paginação inteira travada funciona muito também retangular. Faço muito. Eu achei magnífico, assim. Então é bem legal. É uma marca totalmente diferente. E eu sou super acostumada no quadradão. Ah, você gosta do Ali, um de outro. Mas eu amei porque ela seguiu desde o começo, desde lá do... Exatamente. E uma coisa também muito legal, né, que aqui tem também a arte dele, na parede. Exatamente, isso é legal até porque o Bruno acabou criando dois contos e então ele conta uma historinha aí, né? Ele conta algo, tem a assinatura dele, mas para quem tá vendo aí pode se inspirar e ver que de um pedacinho quem coloca alguma coisa entre duas portas É muito é tato. muito. É tudo tem um detalhe. sentimento muito Então, profundo. ali, às vezes, a partir de escrever alguma coisa que você mesmo acredita. Você pode ver a letra dele, né? Tem tantas pessoas que gostam de Eu amei. frases que elas acreditam, uma oração, que seja. Gente, isso o Eu pulso acho também, eu acho isso magnífico.
Eu amei, porque assim, a gente tá falando de coisas que custam, tudo custa. Isso é muito importante a gente frisar. A gente fala de viabilidade justamente pra gente colocar, né, os seus devidos valores, ver como que a gente pode trabalhar isso em cada obra. E eu achei maravilhoso, porque assim, tem muita gente que procura, né, justamente pra gente ter uma economia. E o cimento queimado e esse tipo de arte também, as pinturas nas portas que poderiam também ser envelopadas, isso tudo já ajuda muito a gente a diminuir o custo aí. Que a gente pode aproveitar esse dinheiro em outras coisas. E você pode ver que não são todas as portas coloridas. Às vezes você tem isso, fala assim, a minha porta colorida vai ser de uma fábula. Nesse caso, só essas duas. As demais são brancas, o branco, básico e tudo mais. E esse cimento queimado, eu vou passar para você, depois você passa para o pessoal, é de uma marca que é o custo-benefício mais baixo que tem aí no mercado. Muito baixinho mesmo. Já coloca, porque eu vou colocar nos projetos também. A benefício que nós encontramos, ela é ótima. Perfeito. E aí, vamos ver o que tem dentro Então, da parede, da porta amarela. Porta amarela, vamos entrar primeiro com você. Pode entrar. Gente, e assim, o cheiro de novo, eu queria muito que vocês sentissem esse Uma cheiro. delícia. Tá um cheirinho de novo, eu já tava querendo fazer uma terapia, eu já me senti um pouco, né, já em terapia aqui. Cheiro de novo, tudo limpinho, tudo organizado no lugar. Ai, Deus, é muito bom. Muita felicidade. Sabe uma coisa que eu olhei? É esse quadro. Nada, né? Menina! Pode ser um Eu queria que minha mente às vezes fosse assim, igual de homem, mas não é. maravilhoso. Então, Eu amei. aqui era pelado mesmo o ambiente, esse rodameio foi criado, o piso segue aqui dentro também, só que aqui é mais quentinho porque nós utilizamos aí um tapete maravilhoso e ele tem uma estampa gostosa de olhar, uma coisa que parece uma malha, um cachecol, tudo ele com é super relação a esse lance de confortável. te abraçar, né? E sabe que outra coisa assim que eu achei muito legal, né? Você fez aqui, E o rodameio feito com marcenaria. Né? foi marcenaria. E não tem rodapé, tá, Não. gente? Tem muita gente que fica com aquela dúvida. Arquiteto também às vezes fica com essa dúvida. Se coloca rodapé ou não quando tem. Eu prefiro não pôr. Dá um pouquinho mais de trabalho pra limpar? Dá. Tá. Mas a estética é muito mais bonita. Eu acho impecável assim. E aí a gente também tem garimpo aqui, né? Muito E tem os... Gente, eu amo essas estátuas desses homenzinhos pequenininhos que tem. Tem aqui, tem ali também. Eu acho maravilhoso. Assim, aí você toca, porque você não sabe quando você vai tocar um negócio caro desse de novo. Então a gente toca. Não, eu achei Tá maravilhoso. aqui, Tá ferradura, tá aqui no telefone, tá Eu no vi abajur. uma bengala. Ah, isso, na estrada Gente. deu uma bengala. Gente, pelo amor de Deus, dá até Garimpo medo. puro, olha isso, Mas a história isso de aqui- quem usou. Isso aqui Não, máximo. tá focando, porque isso daqui é maravilhoso. E tem um olho mesmo, ó. Tem um olho. Eu achei maravilhoso, realmente. Conta a história de alguém, né? E essa sala é justamente para contar histórias, né? Pra pessoa passar ali o que tá rolando com ela e, né, o profissional conseguir ajudar no tudo que for possível. Eu achei né? maravilhoso. Neutralizamos aqui a cor negra, geralmente essa peça aqui é tão colorida, né? Quando a gente vê por aí, então a gente colocou um Verde ou vermelho, né? Então o Exato. preto ficou muito interessante. Exatamente. Então foi no preto, é o fundo que infinito deste quadro. Tem muito estilo europeu, né? Também aquela tem, coisa tem. mais. É que assim, eu já fui, tá, gente? Então, assim, não tem no Brasil essas coisas, só tem na Europa. Eu amei. Era o divã, né? Ela queria muito que tivesse divã em uma das salas. Ficou Esse caminho que sensacional. seguimos. E aí também, assim, temos arandelas, né? Que elas dão esse charme também, né? A gente tem alguns detalhes em preto. Aqui também nós temos o forro. E aí aqui a gente tem a sangue invertida. Exatamente, essa aqui invertida. Então, nós temos um rasgo, todos os circuitos separados. Por quê? Porque cada tipo de atendimento vai precisar de um tipo de iluminação. Ou às vezes a pessoa vai usar tudo aceso, às vezes ela vai só deixar as luzes de abajures, e às vezes ela vai querer deixar só a sanca ligada, que é a luz mais forte da sanca e dos spots. Então, Às vezes é alguma mãe só que quer vir aqui só pra dormir um pouquinho, você entendeu? Só pra sair aí da gritaria e aí deixa tudo. e o legal também é de comentar que os spots dentro desse rasgo ali no recuo, ele permite, ele corta aquela luz que fica incomodando o olho quando a pessoa tá sentada e fica explodindo aquela claridade ali, machucando o olho. Pra Deu quem tem dor uma de coisa cabeça. mais indireta, né? Algo mais indireto. Então, pra quem tem dor de cabeça isso que explode aquela iluminação, incomoda muito, o recuar é uma sacada legal pra poder... Eu gostei também porque eu nunca tinha feito isso, eu achei incrível, eu achei muito interessante.
é branco e o teto é cinza. Exatamente. Que é igual às paredes. Exatamente. Então isso ficou muito legal também. Eu tô com medo de meter. Amo cinza. Sou apaixonada, eu tento utilizar sempre que possível, assim, né, em tons diferentes, em porcentagem diferente para o mais claro e mais escuro, mas como este projeto permitia ele ser mais escuro, nós utilizamos ele mais escuro na mesma intensidade do chão. Então, Eu é amei. bem importante perceber que, novamente, a cor escura, ela não é uma obrigatoriedade para ela vai diminuir o ambiente. Exato, até porque a gente tem o branco que dá a Exato. leveza. Vocês vão ver depois da estante Preto, também. Contraste. É, e aí, uma coisa, gente, isso aqui. Ó, o xadrez de novo. Eu O xadrez amei. no chão, o xadrez no tecido do Eu chá. pirei de verdade, porque assim, só de perto que você consegue entender que é um Exato. xadrez, que é aquele detalhezinho bem leve. E aqui, Bem discreto. então, ele tanto é chale quanto você pode deixar e deixar mais... Olha né, só. mais sofredor. Gente, ó, que é pra Escócia, dá pra ir total, eu amei. Ó, e fecha... No E ele- comando aqui... Tecido é diferente, né? Tecido é diferenciado, isso muito aqui, legal, olha. né? E é um comando só, sabe, Bia? Que ele Uhum. abre pros dois lados. Abre como fosse teatral, ó. Ai, que Interessante. ela ama um negócio teatral. Já Ela começamos adora. a ver aqui. Tem mais coisa teatral aqui, hein? E aí o legal foi persiana e a cortina, né? Pra Exatamente, dar persiana aquela e iluminação também. Quando quiser que a luz entre, ela vai entrar aqui durante o dia. É, aqui fora depois a gente vai ver tem um terraço É. gostoso. Nossa. Mas também durante o dia, se precisar que diminua um pouco essa intensidade da claridade que a tela solar permite a entrada, tá aqui o tecido que vai dar esse Eu achei escurinho. maravilhoso. Nossa, eu amei. Interessante. A 2RB, que tava produzindo a minha cortina lá do escritório, eu tô pensando agora, cogitando Pois é. enquanto a gente mudar aqui pra um xadrezinho, porque eu amei, de verdade. É que assim, gente, eu me apaixono muito fácil por coisas que arquitetos fazem, isso é fato. E eu adoro porque a Karina, ela tá misturando muita coisa interessante, e principalmente coisas que me apegam muito é quando a gente vê custo-benefício. Então, por exemplo, essa questão da gente colocar as cores, cor na porta, né, e tudo mais, isso ajuda muito no custo-benefício, isso é incrível. Coisas que dão muito destaque são os quadros. Os quadros daqui eles estão dando muito destaque. Muito Isso destaque. que São quadros impecável. grandes, né? E esse quadro foi uma imagem escolhida pela cliente, nós imprimimos e fizemos a moldura, então não foi um quadro comprado, Pronto, né? pronto, Que sai naquela bem mais bem claro. mais caro, é. Este já não, esse já é um quadro que tem ali o seu detalhe, foi comprado pronto de uma loja, mas esse aqui foi produzido. E o que você falou de custo-benefício, este tecido foi garimpado por essa que você fala. Mentira. Garimpei mesmo. Vó, você podia fazer minha cortina, vó, também, olha. Tecido daqui e da outra. Tô zoando, mas isso mesmo. daqui é maravilhoso. É muito legal, né? Xadrez eu sou apaixonada. Gente, depois você pode passar o nome das lojas que você garimpou, Com gente, certeza, eu acho que... faço, Que é interessante. E sabe o que é engraçado? Ao mesmo tempo, tem aquela coisa, gente, super entendi esse vazio. Aquela coisa muito artística. Ao mesmo tempo, você fala assim, menina, pra que você gastou tanto dinheiro num quadro que não tem nada? Mas dá pra entender o conceito. Quando a gente trabalha com arquitetura, também envolve muito arte. É o que você falou de humanas. A gente tá... Cada pedacinho daqui tem muita coisa humana. Depois vocês vão ver os takes também da estante e tem muito detalhe ali que é muito interessante de ver. Tem muito tato aqui. E Isso cada pra um mim vai é entender de um impecável. jeito, né? É. Cada coisa que ela analisa. Às vezes ela vai entender como um vazio pra você fazer a sua história e você escrever a sua história. Às vezes a pessoa vai entender. Às vezes você só entra aqui, o que eu entendi. Você entrou aqui, mas eu vou esvaziar minha mente aqui. Aqui eu vou soltar tudo e eu vou É. esvaziar. Então aqui é quieto, limpo, liso. Então isso aqui eu achei... E com personalidade, né? Não, que é tudo. legal. Então isso foi maravilhoso. E aí vamos que tem mais ambiente. Bora, vamos pra outra sala. Só Vamos. pra porta vermelha. Fala da porta vermelha, que chique. Tipo assim, ali à esquerda na porta vermelha, você já vai se encontrar. E ela é um vinho, né? Exatamente, é uma sala, né? Aí aqui, dá pra ver que a gente tem outra estética. Outra estética. Mas também que já conversa temos com lá, né? aqui uma mala pra você deixar a sua bagagem ruim. Você já deixa ali no corredor, porque ela tá Garimpada também, essa mala. Ela tá até surradinha aqui na alça. Bem Eu legal. amei. Também com Nossa, essa ela é história de alguém, né? De vários alguém. E peça garimpada também, super garimpada. E aí, como você fez pra colocar o LED? Essas estantes, o legal delas é que as prateleiras, elas são soltas. Ah, Então ela tem um pouquinho de distância do fundo. Então a gente não precisou nem cortar as prateleiras. A própria distância que as prateleiras têm já foi suficiente para a pra gente colocar o colocar o LED. LED. Ficou Exatamente. lindo. Nós deixamos ligado junto de um circuito, né? Então ela acende junto de um circuito Ela ali acende da ali. entrada. Então E fica aqui- atrás aqui
que tem, então? É uma pergunta que a gente às vezes faz de arquitetos também, né? Porque às vezes a gente fica tocando, tentando entender como que foi feito isso aqui. Porque esse aqui é um móvel solto. Ele não é igual uma marcenaria que você colocou e você consegue ligar os LEDs. Então tem alguma coisinha aqui atrás. Tem um fiozinho que tá parado ali na parede que interliga com o interruptor que manda esse comando. Caso você não quisesse que ligasse com o circuito, bastaria ter uma tomada e você encaixa na tomada. Legal. E tá tudo certo, você também consegue ligar. Ah, E dentro aqui também tem essas luminárias que com o touch você consegue acender também. Pra mais eu acho tão bonito, uma mas... iluminação. Então, eu acho tão bonito, mas às vezes eu fico com tanta preguiça de ter isso na minha casa. Porque eu fico com preguiça de carregar. Você fica usando e depois você tem que carregar, você tem que tirar dali. Mas eu acho lindo. Não, eu acho maravilhoso. Aí aqui a gente tem também um roda-meio. Igual lá na outra, só que aqui sem ser ripado, só liso, e marcenaria também. Marcenaria também. E aí... Poderia ser pintura, mas como aqui é um ambiente que vai frequentar muita gente, então... o acabamento ficaria como a gente melhor. queria branco, de colocar a mão e tudo mais, assim, uma manutenção numa área comercial assim É mais chatinho. complicado. Então é melhor ali que passou um paninho e já limpou, mas poderia ser pintura. Exato, e aí o roda-meio, gente, tem várias lojas, tem tipo Santa Luzia e tudo mais, tudo pronto, só você corta. Exatamente. E eu amei essa parede. E essa cor, fala pra mim. Não, gente, Essa essa aqui. cor- Eu amo cor, vocês sabem, então Não, assim. essa cor junto com Ficou a sala magnífico. ficou linda. E aí é marcenaria, tanto atrás. Marcenaria, Bia. Aqui é parede. Exatamente. E aqui é marcenaria. Exato. Como que foi achar esse tom? Nossa, vou falar pra você que eu Chorei 3 dias pra achar esse tom. o tom do projeto. Deu tão certo no momento que a gente colocou no projeto, que eu até falei com o Ricardo que me ajudou no escritório dos 3Ds. Ricardo, pelo amor de Deus, qual é exatamente a cor? Porque funcionou muito e a gente foi fiel ali. Depois, se quiser, eu posso passar É o ótimo. código. Mas você sabe o Essa que eu cor é faço também? maravilhosa. Eu já fiz. Quando a gente não acha a cor exata, que é muito difícil aqui, foi. Gente, tá exato. Tá exato. Tá exato a cor. Tá exato. E é muito difícil de achar isso. Mas quando você não acha, o que às vezes eu faço? Eu peço pra marcenaria fazer de MDF cru. E a gente pinta. Sim, A sim. gente compra, né, da marca, por exemplo, souvenir, coral, enfim. Quem que você vai patrocinar, gente? Exatamente, pintura. Pintura também. Pintura. Ah. Foi toda feita branca. Ai, perfeito. E aí pintou em cima. Então estamos conectadas aí. Conectada. Então, fechou. Não, jamais eu iria achar em marcenaria alguma É muito alguma cor de difícil. catálogo assim. Não acharia. O que foi sorte depois achar as almofadas e o chale aqui no mesmo Exato. tom, né? Agora que eu achei, eu falei, tem Impecável. que ser esse. E aqui esse tapete já é um tapete mais classudo, seu clássico ali. E também com uma peça aí, com uma peça mais clássica. E é engraçado, porque aqui a gente sempre acha mais esse sofá no verde, né? É, Então eu achei maravilhoso. É, Porque é difícil você achar nessa é cor. verdade. Pelo menos pra mim eu achei difícil, mas eu gostei muito. Eu achei impecável. Os LEDs aqui, eles dão toda essa sensação de conforto Como também. abajurzinhos, né, fossem. Não, eu achei maravilhoso. E aí a gente tem estilos de quadro muito parecidos com o do outro lado. Exatamente. no mesmo- Tudo casa. Ambientes totalmente diferentes, mas eles casam. Até porque eles casam de uma forma também diferente aqui atrás. Aqui na Aí varanda. aqui fora, vamos lá. Aqui, gente, tem uma dica de economia que eu amei quando ela me contou aqui já. Então, aqui a primeira coisa que a gente vai falar desse chão aqui. O chão aqui era aquele que foi entregue pela construtora. péssima, pela junta larguíssima. Aquela coisa linda que a construtora entrega, sabe? Que a gente adora Péssima. reaproveitar. Junta larguíssima, muito feia. Falei, meu Deus, o que a gente vai fazer? Porque não dá pra gastar em tudo. Então a gente tem que Priores. dar prioridade. Então eu falei, vamos adesivar isso daí. Mas só adesivar ia ficar. Essa impressão, ela é bem marcada, né? Então ela tem muita personalidade. Então a gente queria quebrar um pouquinho essa personalidade dela. Aí veio a ideia da gente inserir a grama, que é o verdinho, de novo, formando um muito bom. desenho, né? E aí, vocês recortaram aqui pra deixar um pouco mais Foi primeiro nivelado. o adesivo, depois a grama veio por cima. legal. Grama sintética, porque aqui tem que ser tudo prático, né? Até porque a gente tá em São Paulo, né? Então, assim, vamos de praticidade também. Mas eu achei muito legal. Normalmente eu não gosto, eu tinha até comentado com ela que normalmente eu não gosto de planta artificial. Mas eu adorei aqui. Em porque alguns aqui lugares é necessário, né? não tem como, E- principalmente em ambiente comercial, que a gente vai querer fumar. A gente não dá E aqui é um... mas... Também não, mas aqui é
é um lugar que... E você falou pra mim, dá vontade de fumar. Não fumo aqui, gente. Dá Mas vontade. aqui à noite é espetacular. A iluminação aqui de São Paulo, os prédios, uma luz gostosa aqui. Tá uma delícia. É, depois até a gente mostra uma fotinho à noite. E aí, nessa varanda interliga as duas salas, né? E aqui a gente aproveitou a pintura da fachada. Aproveitou a pintura da fachada. Aqui no caso a gente Pode deixou a fazer textura porque a textura tava ok. bem, né? A Não tem construtora problema entregou nenhum. uma textura boa. Tudo Porque certo. tem umas meninas que, nossa, dá até um negócio, assim, É. se você passa, você se machuca. Aqui tá verdade. bom. Aqui tava baixinho aqui, né? Aí colocamos um mobiliário legal, porque os dois psicólogos podem sair. Legal. A prova de chuva. chuva. Às vezes até pode. Todas as peças aqui são a prova de chuva. Pode Ir lá no chover, termos, não tem né? problema nenhum. Elas vão disputar, né? De ficar aí na externa tomando sol e Gostei. água, tá? Não, isso daqui fica lindo. Não é gente? maravilhoso? Meu Deus, Uma coisa que a gente não falou foi a parte mais teatral vamos dali. Então a gente vai mostrar pra vocês já já. Mas eu amei. Eu amei a estrutura disso daqui. Eu achei maravilhoso. A gente carrega. A gente carrega. Mentira. É de alumínio, né? Com a pintura. E é muito confortável. Deus, Eu amei. E aqui é natural. natural, natural. A gente tem laços naturais aqui. Legal. Porque é difícil manter o natural. Sim. Né? Porque. É difícil não em casa, todo gente. mundo vai regar, ou ninguém É. vai regar. Quando é em casa, você até pode colocar o sisteminha ali de irrigação. Mas Meu sistema é o Maurício. Podemos Ele é passar muito bom. contato. Não vou passar contato nenhum, não, gente. Mas eu amei. É bom que a gente tem esse meio termo. E são plantas um pouco mais fáceis de cuidar. Mas né, essa digamos da assim, Copá, então. ela é. E o tecido realmente, dá pra perceber que ele já é mais... Só que é uma lona confortável. O adesivo, e o adesivo é importante falar que tem que ser um adesivo específico para a área que pode ser molhada. Porque se for qualquer adesivo, dá ruim. É porque não vai começar a sair, né? E assim, esse é um adesivo que ele é resistente. Ele já não é pra ficar saindo. Não, ele é muito forte. Depois que colou pra tirar, depois vai ser. É de empresa específica? É uma empresa específica que eu passo pra vocês também. Tá vendo, gente? Não é assim, não é a gente indo lá e colando, porque depois o adesivo é ruim. E quem adesivo também tem que ser muito Tem. bom, porque depois que colou, ele não sai. Já era, não tem mais como. E se sai, ele sai rasgando o que tiver por baixo. Eu achei maravilhoso. E aí, uma coisa muito legal. Eu não sou adepta do ralo clique. Mas no ralo clique, aqui na varanda, eu acho legal. E aqui a gente tem dois tipos de ralo. Tem dois. Que é o linear, que é Exato. esse que vocês estão vendo Foi mais entregue pela retinho. construtora assim. E o clique foi trocado, né? Era um ralo grelha normal. Era uma grelha normal e tava bem Judiado. judiado. Aqui, como todos nós hoje dependemos tanto do celular, né? Então, esse ponto de elétrica não tinha. Legal. Nós trouxemos externamente, porque Puxou da o quê? Da elétrica do exatamente, teto. da elétrica do teto, fez uma comunicação com o som e para pegar o celular, né? E uma coisa legal, não tem iluminação aqui no teto. Não tem. E eu não podia colocar porque é padrão que tá. É padrão. Padrão do Eu já ia condomínio. falar, porque, menina, esses dias eu fui à casa de arquiteto e eu percebi que eles não têm iluminação no teto. E aí começaram a me falar, não, porque tem muito arquiteto que não tem. Eu falei, gente, eu tô seguindo o cara de arquitetura errada, porque eles não têm. E eu achei legal não ter, porque aí é Ficou bem aqui. limpa aqui. Aqui é uma. É porque assim, aqui é muito claro à noite. É. Porque tem muitos prédios, esses prédios aqui já. Gente, um solzinho com esses prédios cheios de espelho já te torra aqui. Você pode tomar sol e E à tomar uma noite cor. fica claro como um todo e fica aconchegante, porque essas duas luzes aqui joga a iluminação que joga pra cima e pra baixo, sabe? Então eu só deixei pra baixo, porque quando ela joga pra cima, ela rebatia no branco, até deixava mais claro. É. E aí eu tirei o... Isso é uma dica também, gente. Se você não tem uma boa pessoa que faça o seu amassamento, se você ilumina o teto, Terrível. vai aparecer um monte de Nossa, imperfeição, tá? é Então tem verdade, isso também. é verdade. Então isso é ótimo. E aí essa daqui foi vocês compraram, não foi Padrão do condomínio. Se você olhar lá pra de baixo, todo Isso é mundo legal. tem igual. Gente, que construtora bacana essa. É bonita, né? As peças, né? Gostei. Geralmente, quando as construtoras não deixam a gente mexer na área externa, eu choro, porque são aqueles... É horrível. Aquela luz, menina, te obriga a manter a luz branca, né? É. E essa daqui não, pelo menos essa peça elegante. Não, Eu falei, ficou lindo. nossa, então tá bom, a gente até obedece. A gente colocou esse quadro aqui, que Pra na dar uma- verdade, esse quadro aqui, que também foi uma arte pedida, solicitada pela própria cliente, ia ser dentro de uma das salas, mas depois ela desistiu e preferiu aquelas... Eu achei maravilhoso, eu achei que casou muito ele aqui. Porque é exatamente isso, a gente tá na Berrine. Tá na Bedini. E aí, assim, gente, eu sou péssima com arte, mas assim, eu tô conseguindo entender os conceitos artísticos desse lugar. Eu Eu achei maravilhoso. O cara tá sufocado ali,
cheio de, casa. cheio de afazeres, cheio de tarefas. Maravilhoso. Legal, né? Chique. Então, se vocês quiserem também seguir no museu, aqui é quase isso. A gente tá vendo um monte de coisa. E Tem- o que você acredita, o que você defende, você pode imprimir e transformar no quadro. Isso é bem legal. E olha que interessante também, aí depois vem um psicólogo falar com a gente aqui e fala assim, então, amada, o seu conceito e o conceito da Karen, você viu que é diferente, né? Tem que ser trabalhado coisas diferentes em vocês duas aqui. Cada uma tá enxergando um negócio. Mas eu amei. E aí vamos falar sobre a parte mais teatral daqui desse espaço, porque ele exige isso, gente. E Que ela é eu sonho transpassada, com que já mostra aqui pra vocês, quando eu comento com vocês de transpassada, é isso. Justamente pra passar um pouquinho menos de luz, tá? Já ajuda bastante. E eu sonhava em fazer alguma vez uma cortina teatral. E aí aqui foi o sonho realizado. Senhoras e senhores, vamos ter um show aqui Olha de que problemas. Olha isso! Né? Então, é uma situação aqui que combinou muito com o Quando você quer- contexto, né? Com Não, é quando você quer estilo da falar sala. assim, minha vida é um cinema. Vem aqui falar com o seu psicólogo. A gente vai deixar bem teatral pra você aqui. Eu achei maravilhoso. Não, e ele é E esse lisa. tecido foi garimpado também. Tô amando isso, gente. Manda esses garimpos pra gente. E ela tem uma estrutura aqui. Sim, exatamente. Que também tá no mesmo material. Exatamente. Foi muito bem feita essa Muito. essa peça. Eu achei maravilhoso. E é isso que é engraçado, né? Porque a gente tá tendo tons, assim, um pouco diferentes, mas todos eles casam. E fica São confortável tons- ao olhar. E até você tá combinando com todos os ambientes. Você tava no verde, agora você está com a mesma caramelo aqui. Eu vim já bem conceito, bem arquitetinha conceito. Eu amei. Amei mesmo. E aí, assim, quem acha que acabou... Não, Tem muito tem mais. mais. E cada vez que você vai entrando, você se choca mais com as coisas. Com os ambientes. Eu tô- Olha esse escovão guia que achei Gente, também em garimpo. Se a ó. pessoa tá com muita Gente, raiva, você né? usava isso pra poder esfregar, Meu... né? Tirar a sujeira, né? No caso aqui, ó, é isso que eu falo. É legal, aqui que tudo tem um símbolo aqui, tirar a Gente, sujeira. mas esse daqui você bate na cabeça de um, se você estiver muito irritado, você toma seu Rivotrilzinho ali na entrada e depois você entra pra cá. Eu amei. Então vamos seguir por Impecável. aqui, ó. Vamos, temos mais. Então, Temos mais arte. Temos mais arte aqui do Bruno Bernardo. Vocês querem ver também a Copa? Com certeza. certeza, então aqui é a Copa. É assim, atrás de que porta? Vamos ter prêmios aqui. E aí a gente chega na Copa. Oh, meu Deus. Copa, ela já tinha, quando eu cheguei aqui, eu já tinha esse armário todo e já tinha esse armário. Já tínhamos, né? Que Legal. foi feito adesivo. Tá. Então, Podemos ver que assim, né? Arquitetos eles não são muito adeptos do puxador. não Né? Então, tá aqui porque já veio já entregue. tinha, então a gente vai economizar alguma coisa. Justo. Tá E aí de adesivou. parabéns. Adesivou o restante que era um branco, Muito bom. porém a gente utilizou o mesmo o material do chão para fazer a bancada, né? Então é porcelanato também, dá pra ver porcelanato. aqui, né? Isso. Legal. Ficou muito bem feito. Bem feito, né? E aí, aqui tem dois frontões, basicamente. A gente Tem. tem esse aqui e E esse. esse que preenche, exato. E aqui prende por um LED porque eu adoro luz. Achei E magnífico. sem o LED também ia ficar escuro, né? E sabe o que é? Eu sou a pessoa que eu sou adepta a não ter frontão. Sim. Aqui nós temos dois. Eu achei incrível. Temos dois por falta de um. O que não tem no meu, gente, você encontra aqui. E eu achei muito legal. E aqui eu vou te falar que até por rapidez de obra, porque esse frontão aqui foi feito com a mesma pessoa que fez o chão. E esse daqui foi feito pela pessoa que entregou a bancada, Ah, que são pessoas diferentes. posteriormente a marcenaria. Então, como eu tinha que agilizar isso, E eu então, amei. a gente não tinha marcenaria ainda instalada quando a pessoa da porcelanataria estava fazendo a bancada, então eu falei uma altura padrão de frontão e deu certo porque ficou tudo no mesmo material. Eu acho que agora eu vou querer fazer dois frontões. Do que eu não fazia nenhum, agora eu vou fazer mais. Achei muito legal. E aí essa marcenaria foi feita. Isso, aqui a parte do micro-ondas, aqui na... Eu amo esse tipo de puxador. Ai, Dá pra vocês né? verem. Esse Esse daqui é elegante. Aí você faz assim, sim, não. Não, Esse daqui, nós não gostamos dele. não.
Fechado. E não foi até o teto. Não fui até o teto, porque o acesso ia ser ruim e não tinha necessidade. E este daqui já ia até o E teto. o custo também já ameniza. O bom é que, assim, como é pequena a copa, Guardar então muita isso coisa. deu uma ampliada Pra também. guardar mais estoquezinho, né, de coisas. Eu gostei bastante. E é legal novamente o cinza e tudo puxando essa paleta ali pra dar uma neutralidade, porque ele era branco, então ele gritava muito, né? Como tudo aqui mais é aconchegante e tudo mais, É. então ele... E nós, novamente o adesivo, E isso daqui é o nome daqui, né? areia. Quem conseguir. Olha, Camila, eu nem ia falar assim, tenta adivinhar. Porque eu não consegui ganhar nunca, mas eu amei. Eu também não. E isso foi Achei tão feito, legal. né? Vocês mandaram fazer. A arte foi feita e se transformou em um grande, imenso adesivo. Então, ele Ficou impecável. sob medida. Então você pode criar seu próprio painel de parede, né? Uhum. Sabe o que eu achei legal também? Todos os espelhos daqui, eles são cinzas. Só. Não é aquele branco que também grita, porque ele também camufla na cor do cimento queimado, né? E ele foi comprado assim, ele não foi Foi envelopado. assim. Você não envelopou o espelho. Foi comprado assim. Eu É uma gostei. linha que vem de cinza, vem de preto, tem um cinza mais escuro e esse branco, né? Eu gostei bastante. É um padrão legal, esse. Vocês deram uma voltinha. Isso é muito legal. Vocês deram a voltinha do papel de parede. Pra ela ficar Ficar mostrando. mostrando aquele branco da massa. Isso ajuda muito. Gente, eu adoro. Eu tô apoiando várias coisas, E tá? esse adesivo aqui não dá pra ver, mas eu te digo, em cima do adesivo ainda tem uma película com uma película protetora, que é pra não descascar, Não ficar batendo. não ficar batendo isso aí. É, até porque como é uma cozinha aqui, então às vezes vem um pouquinho mais de gordura, né? Outra Exatamente. coisa. Legal. O bater da cadeira aqui no dia a dia, né? Se não tivesse essa película, é um laminado, é uma laminação, na verdade. Gosto muito. Já temos teste acontecendo neste exato momento aqui da Copa. Eu amei. Tá sendo utilizada, né? Já tá sendo super utilizável. Então agora a gente vai seguir para o banheiro daqui. Vamos. Então vamos agora pro banheiro. Ó, banheiro, todos os banheiros aqui seguem a mesma Eu amei, eu amei, porque a gente tá, inclusive, quando eu cheguei aqui, né, eu perguntei pra Karina assim, esse revestimento é tal? E aí ela me falou que não, que era de uma outra linha, e que essa linha é mais barata. Exatamente. E eu amei. E eu estou louca para o nome, eles vão colocar aí depois, a gente vai mandar. E aí a pedra também foi feita de porcelanato. Mesma coisa. E porcelanataria fez esse trabalho de esculpir pra gente. Uhum. Nós fizemos esse detalhe aí pra colocar o secador de mão. Gostei. Acho que É, dá pra ela ver melhor tem no aqui outro um banheiro. A toque. gente vai conseguir também Gente, ver isso melhor. daqui pra mim é impecável. Eu acho isso aqui Nossa, de um né? trabalho, porque tudo aqui tem um motivo. Tudo tem um motivo. Porque a gente não sabe quem tá vindo aqui por qual motivo, né? Podem ser tantas. Muito As tato. possibilidades são, às vezes, a hora que a pessoa vai no banheiro, ela olha ali, às vezes, aquela informação, aquele telefone que tocou ali, a frase que ela ouviu, né? Quando eu falei ali na entrada, uma frase que ela leu aqui, ela pode tocar ela de alguma maneira. Alguma coisa do que ela leu aqui no quadro, no conto, pode tocar a pessoa que vem aqui precisando. Isso é muito tato, eu acho que isso é incrível. E uma coisa aqui não tem frontão. Não aqui tem só problema. em grau. Exatamente. E também aqui a gente tem a questão de que essa marcenaria, ela tem a ripa, mas não é ripadinha. Não é. Essa Ela super é- facilita a limpeza. Era só pra esconder o sifão que a gente não gosta, aquele sifão padrão da construtora. Pra não precisar vir com uma pedra gigante. Exatamente. Aqui também. Exatamente. Então a gente Super só fez esse confortável. acabamentinho, A iluminação indireta. iluminação indireta, e igual você falou, o revestimento também é muito legal, porque ele tem o brilho, né? E ele tem um amassadinho, vamos dizer assim. né? Ai, gente, eu amo É esse muito legal, né? revestimento. E a ideia de colocar o revestimento não é nem só falar assim, porque colocou, é porque tem um ótimo motivo para colocar, e isso é importante falar. O espirrar da água aqui fica marcado se é só pintura. Onde o pessoal utiliza o banheiro, às vezes fica muito sujo nas laterais por conta da abertura da lixeira, por conta de raspar de bolsa. É tudo isso aqui pra gente manter com muito mais Por tempo. mais tempo sem manutenção. E é aquela coisa, né? Porque às vezes a gente fala, nossa, mas colocar revestimento é caro. Mas é essa questão. A gente já está prevendo para que no futuro você não tenha gastos desnecessários. Com certeza. E fica feio, né? Você fica olhando ali e já estragou toda a minha pintura. Então vamos tentar durar mais tempo ali. Esse revestimento nem é nada caro. É fácil de colocar, peças pequenas, Sim. né? Qualquer ensinador coloca. Inclusive, é da 2RV. É da 2RV. Que a
gente se conheceu assim, tá, gente? Por conta da mesa RB. O piso também, né? Eu amei. E aí a gente tem mais uma porta. Aqui Então, nesse corredor. aí vai vendo essa porta aqui. Eu falei, Temos duas portas, na E verdade, a aqui mais. é uma porta painel, que também segue no cinza. Padronagem muito parecida com a do chão. Gente, eu não sabia que isso era uma porta. Nós temos, A arquiteta aqui não tinha se tocado. nós temos aqui um outro banheiro, que ele tem aqui uma... E aquele banheiro é muito legal porque tem uma outra questão também nele, que é você comprou a marcenaria branca. Exato, o branco mais básico, mais barato que tinha. E colocamos chaves, dividido em 4 partes, e adesivamos com o código de barra. Também, que é para passar essa mensagem de identidade. Sim. Né? Cada pessoa que vem aqui tem sua identidade, então Tudo tem um motivo, tudo é motivo. muito pensado, né? E ao mesmo tempo pra dar um preto e branco ali, pra dar uma alegria, né? Em cima desse... E dá uma diferenciada do lavabo daqui É. também. Mesmo a gente trazendo os dentro dos revestimentos, que isso ajuda a relaxar um pouquinho também. Exatamente. E também aqui, o andar, as 3 salas aqui no todo, elas vão ser repartidas em 3. Então, elas podem ser usadas por diferentes pessoas que alugam para diferentes finalidades, né? Porque além das 2 salas de psicologia, nós temos aqui agora que nós vamos entrar numa sala Que é de maravilhosa. podcast e tem mais uma outra sala que é uma sala de reuniões. Então, ter a chave é legal porque quem vem coloca suas coisas ali, fecha E fica vem preocupado. trabalhar. Muito bom. Então, aqui a gente Tudo pensado até para as pessoas que vão trabalhar aqui. E aí, gente? Ó, nosso futuro podcast. Mas eu achei. Por que não, menina? Eu achei maravilhoso aqui. E, gente, que tela. Que tela grande. imensa. Eu amei. E aí, uma questão que tem aqui, que é muito legal, que dá toda a diferença, são as cordas, né? O cheirinho, né? Esse cheirinho dessa corda. Eu tenho uma cabana, pra sentar numa cabana, alguma coisa assim. É bem interessante. Foi Gente, digo da cliente. E aí, sabe uma coisa legal? Eu fui olhar aqui e eu já vi tigre. Isso, Eu amei. nós adaptamos. Eu amei. Isso é maravilhoso. Muito. Isso ajuda pra puxar o Nossa, diminui muito. Isso é muito bom. Dá estilo, personalidade, tudo com conexões e tubos de... Aqui a gente também manteve a mesma estética, né, do teto. Exatamente. E criamos então esse pendente, fazendo aí um desenho que Todo mundo olhando pra cá. diferenciado. Eu adorei. Ele ficou muito São diferente. É um perfil, aquele tipo de mesmo, só que a gente colocou como pendente. Legal. E ele é mais largo, né? Esse daí. Pode É. sendo mais fino também. É. Mas foi uma maneira de usar ele como pendente, né? É bom as pessoas saberem também que há essa possibilidade. Sabe o que eu achei interessante? Eu sentei naquela ali, ela gira, né? Ela gira. Eu E ela tem que isso ser é tão você nem confortável. precisa ter uma mesa lateral, porque ela já vem com mesa lateral. É, já tá um petisquinho aqui, ó. Tá assistindo a galera falar aqui, você já E tá o aqui. podcast geralmente dura muito, né? Nossa! Muito tempo. Mas se a gente for ver esse vídeo também, ó, a gente fala, hein? Tá durando bem, mas eu vou ter a bateria paga. junto. Já sabemos que o próximo vai ser um podcast aqui, eu amei. E aqui a gente tem outro trilho diferente, não é? Do que tem lá, ou não, é o mesmo do corredor. Esse trilho é a começo do corredor, só não tem a luz tá. Ah, É tá. mesmo. É que ali parece que o teto é mais alto. O rasgo ali é mais alto. Ah, Fica entendi. Ela mais aparece forte. mais aqui. Aqui ela aparece mais, lá ela aparece menos. Exatamente isso. E é legal porque aqui você pintou de preto. Adoro pintar de preto os rasgos de teto. Eu acho que fica Fica super mais elegante. discreto. Fica. Eu Porque gosto. se você for ver o trilho branco, ele não é branco, ele é meio amarelinho. É. E ele com o tempo vai ficando cada vez mais amarelado. O trilho preto, ele é elegante, ele não agride, ele dá essa personalidade pro rasgo. É. Você destaca, né? E fica legal porque assim, quando a gente vai colocar trilho preto, eu sou uma pessoa que não sou adepta de trilho preto. Por quê? Porque normalmente eu coloco trilho quando não tem fogo. E aí o que acontece? Destaca muito. Sim. E aí todo mundo olha pro teto. Isso. E aí, às vezes, é só um trilho. É só pelo menos que a gente fez. E aí, às vezes, com isso, destaca muito e chama mais atenção, às vezes, pra coisas que a gente não É quer. verdade. Nesse caso específico, você ainda usou a pintura preta com o fogo, e aí ficou elegantíssimo. Porque tirou. Você acaba nem enxergando o trilho, você vê só uns pontinhos. Não é mais aquela questão, é industrial. Não é. Não. Nesse ele não ficou. Ele representa o consumo esporte, né? É assim, gente, eu acho que eu falei 30 vezes aqui. Porque realmente eu estou amando. Não, cada vai ver detalhe. esse detalhe dessa mesa aqui, do pé dessa mesa. O ripado. Interessante. O ripado aqui. E esse realmente Só
pega o pé da mesa, né? E ele, se você for ver de longe, ele pega como se fosse uma continuidade das próprias cordas. Verdade. Ai, toque, amo toque. E aí, aqui, né? Isso, olha isso. Que legal. Desse E são duas caso, texturas são diferentes. duas diferentes. Então vamos falar que poderia também ser um adesivo, mas nesse caso é madeira, são duas madeiras diferentes. Eles cortaram mesmo Cortou pra mesmo encaixar. e fez também um corte aqui para criar um desenho, uma geometria, uma brincadeira, na verdade. Porque o podcast tem que ser alguma coisa Meninas, diferente, né? aquela tentando olhar tudo que acontece, né? Tem uma canaleta também. Tem uma canaleta! Mentira! Que é Vamos agachar. Agora isso agache. Para passar os fios. Eu achei muito bom. Aí não fica ninguém chutando fio. Isso. Real, isso aqui facilita muito a vida. É que eu fui olhar aqui embaixo pra ver se tinha essa junção e não tem. Não tem, porque o de baixo aqui é o inteiro, pra ir grossar e ficar uma Entendi. mesa mais bem estruturada. Então, e aí a gente finaliza aqui na fita de borda. Você finaliza na fita de borda. Na verdade, são duas espessuras de madeira. Então são duas espessuras aqui. Então a gente tem essa menor e aqui a gente tem uma inteiriça que deu a estrutura. Como a mesa é muito grande, se fosse muito fina, ela poderia... Marceneiro pode assistir no nosso canal também, tá? Que a gente aqui fala sobre tudo. Ficou muito legal. O trabalho das cordas levou bastante tempo, muito trabalhoso. E é uma empresa específica. Que é algo que eu nunca tinha feito, trabalho com cordas. Até porque é um trilho, né? E- É tipo como se fosse E ele não é amarração, né? Porque se você lê pra terra, os trabalhos com cordas geralmente são amarrados. Nesse caso, ele foi ele feito tem- um encaixe Olha, eu já pra ficar isso. achei muito legal. E é um ferro em cima e um ferro Fica embaixo. Mas até você pode ver por aí, você tem alguns trabalhos que são com corda amarrada que estão muito bonitos Sim. também. Eu acho que tem utilizar Tem a corda é N- bem legal, porque a N corda tipos. não é cara. Né? Então você consegue fazer um desenho na parede, né? A questão às vezes é mais estruturar, né? É, ficou muito massa. E aí aqui, do nada, a gente tem já um estilo mais acinzentado. Ficou muito legal com... Você viu como esses pegou a cor? Nossa. Demais. Gente, aqui tá tupira com isso. A gente ama quando os tons encaixam. É. Aqui o decorativo deu como se fosse um casulinho aqui na cor cinza. E Legal. aqui na parte de cima que ficou no branco, ar-condicionado aqui. Isso ajuda muito a baratinha também, tá, gente? A gente não precisa fazer um painel inteiriço, porque tudo é muito inteiriço, né? Exatamente. E aqui também você pode ter um elemento que seria uma pintura, que você teria uma prateleira aqui e você integra o elemento de cima com o do meio e com o de baixo, tendo tudo na mesma forma. Gente, eu tô aqui aprendendo a ver estagiária da Karina. E aqui é o quê? Cava? Então aqui no toque. E aí eu tenho esse... Gente, ficou muito bem feito. Tá arredondado aqui. Foi o quê? Laca isso aqui? É. Esse é laca e esse Esse aqui é o MDF mesmo. Porque como a laca tem o seu valor agregado, É. e ela é mais delicada, só pra detalhes, né? Mas esse cava ficou muito legal, porque o acabamento dele é todo boleado. Muito bem feito mesmo, esse trabalho. Ainda não tem um MDF assim, em É. cinza com cisquinhos, mas... Não tem. Tem que fazer realmente. assim. Exato. Ficou muito bom. Puxador top. E eu amei. Eu amei esse- entrou novamente. É envelopada? Patrocinar. Não, essa daqui já é cor dela. Gente, e ela Você ficou acredita? linda. Eu nunca tinha visto essa cor. É uma graça. Até também seria uma ideia envelopar, mas olha que a gente colocou aqui, viu? Não, impecável. Brastemp. Por gentileza, Brastemp. Vamos patrocinar. Somos muito vocês aqui. Pelo amor de Deus, eu amei. Ó, tem até ainda um manual aqui ó, do produto. Novíssima. Novíssimo. Uma Cheirinho graça. de novo. Uma graça, eu gostei. Eu A amei. textura dela, você viu que ela é Por isso que eu até perguntei. Porque é uma textura meio acetinada. Ela não é uma textura lisa. Exato. Esse quadro também tem a ver com o que vai ser falado aqui, né? Olha, já demos spoilers. Uma gravação, né? Que Assim, massa. das antigas. E eu achei interessante esse quadro, que ele tem essas bolinhas de luz que parece que tá sendo jogado uma luz nele. Parece que tem os pontinhos igual isso que você faz mesmo. É. E é o que? Tá em Canvas isso Aqui aqui. em Canvas, também baratinho, comprada de internet. Muito legal. Ficou muito bem feito. No tom, né, do... E aqui é uma porta. Aqui é uma porta que tem entradas diferentes. Nós entramos lá à frente, e a entrada da clínica. Aqui seria a entrada separada aqui para a parte do podcast, né? Para quem for fazer o podcast não ter que passar pela parte da clínica, porque Entendi. seria uma locação diferente a clínica e o podcast. Tá, legal.
É bom porque, assim, gente, isso aqui tá mil utilidades. E aí tem um espaço, porque vocês acharam que acabou a surpresa. Agora tem o grande finale. O grande final. O grande finale O de grande todos. final agora, tá? Vamos lá. Então, vamos a caminho. Não, tem 2 grande finale. Eu tô falando que Já me perdi. já tava perdida. Verdade! São 2 São grandes dois finais. finais. O grande final dessa parte aqui. Esse daqui também é uma coisa, é um chuchuzão. Isso aqui. É outra sala para locação, diferente da clínica, que tem sua entrada separada, diferente do podcast. Então, quem entra para locação daqui vai entrar pela nossa porta do podcast, que não vai estar acontecendo a locação simultânea, né? Uhum. Então, tem os banheiros específicos para uso dessa sala. Então, aqui foi a solicitação de uma sala de reunião. Porém, não se tinha certeza que ia ser só na sala de reunião. Poderia ter outras atividades. Então, às vezes, poderia ser uma atividade coletiva, que você precisa ter um espaço mais aberto aqui. Então, essas mesas são todas com rodinhas. Nós compramos elas todas na cor branca. E sabe que o impecável são os tons das cadeiras com os tons das mesas. Tipo, Então, pelo amor de Deus, a pessoa tirar isso aqui e for misturar, eu acho que eu tenho um treco, mas eu amei. Então, aqui não dá. Nossa, é muito legal. Corporativo mesmo, né? Tanto as mesas quanto as cadeiras. Os adesivos, eu peguei o catálogo de tecido, depois embaixo do braço, fui até a loja Pra tentar achar o para tentar tom. achar o tom mais parecido possível. E aí, aqui a pegada é você poder separar e agrupar de maneiras diferentes. E essa mesa, ela articula também. Vou mostrar para vocês. Ela recolhe de uma maneira que você pode agrupar elas todas num cantinho e deixar aqui um Livre. espaço mais livre ou organizar de maneira diferente. E o mais legal de tudo é que assim, a gente também tem essas partes Esse aqui. painel, exatamente. Esse painel é feito do quê? De lacre? Esse painel, sabe o que é fórmica? Uma fórmica branca com brilho. Simplesmente a E fórmica aí, já temos aqui, gente, o Instagram da Karina. Você também, Bia. Eu nem lembro qual que eu fui. Depois eu A gente coloca aqui pra vocês. Eu sou péssima, gente. Minha mente é de Dory. Muito legal. E o adesivo foi feito por uma pessoa também específica. Todos os adesivos aqui foram feitos por uma pessoa específica que manja muito. A mesa era toda branca. Toda branca. Porque essa mesa ela é fácil de É encontrar. fácil de encontrar. Fica muito legal. Corporativo, né? Essas cadeirinhas também ali com volta. Mobiliário corporativo. No caso é RS Design, que é em Santo André. E aqui a gente tem tanto um sofá aqui quanto uma marcenaria ali Sabe também. por quê? Consegue imaginar por quê? O que você chutaria? Ah, tô cansada, né? Continua aí conversando que eu vou ficar aqui. Um dos pedidos é porque quando tem as reuniões, às vezes, muitas vezes acontece de vir o ajudante ou o assistente da pessoa que vai ter reunião. Então aqui ficam os ouvintes. Ai, Eles são chique. Eu vou trazer a Laís aqui, estagiária, aliás. Mas a gente pode inverter, porque geralmente é um caos, né? É. Já é um lugar para todo mundo sentar, né? E você conversar e você anotar também as coisas. Gente, é um outro nível. Isso aqui é um outro essa foi nível. uma solicitação do cliente. Chiquérrimo. Então, por isso que tem, mas não, também pode ser utilizado para descansar, enfim, para quando você cansou de sentar e senta para cá. E outra coisa que eu te falar, que os equipamentos todos estão dentro desse armário alto, que ele tem esse respiro, né, para poder Que ventilar. legal. Tem uma marcenaria também, aí Ai, que bastidores. pecado. Ai, eu tenho um desse. Aquela. Gostei. Ficou super organizado. E aí, tem uma coisa aqui que ajudou muito a baratear custo. O teto, quando você não tiver a possibilidade de fazer por disso, não sofra por isso. Até Teto aparente é a coisa mais linda. Mas eu tô vendo uma organização aqui Porque nesse foi pensado, né? Então, a gente quis fazer o teto aparente. Então, nós aqui já tinha o forro, né? Que era um escritório de advocacia. E aqui era a sala das salas, que é o dono do o ex-dono do cofre. E aí nós quisemos dar esse estilo aí, esse estilo mais industrial. E foi tudo que arrumada, tem então. aqui, nós fizemos Essa tubulação foi a arrumada. tubulação foi feita. Porque assim, você fica assim, menino, porque assim, eu ia falar já muito bem dessa consultora, porque eu falei assim, gente, entregam impecável. Olha a pessoa que trabalhou com essa consultora, mas não é. Olha a pessoa que trabalhou com a Karina que fez isso aqui. Exatamente, a mão de obra aqui. Essa mão de obra foi Fazendo. muito boa. Depois você me passa contato desse homem. Que armário também, viu? Que legal. E ainda tem as iluminações indiretas. Pra pasta suspensa, que é importante, né? Pra você colocar pasta suspensa. Isso é legal. Esse padrão de madeira, ele parece um bambuzinho bem clarinho. Eu achei bem
elegante. Ficou leve. Ficou levinho. E ele tá aqui atrás também, eu ia até perguntar. Ele parece uns nozinhos, não parece? Sim. Ele parece uma palhinha. Exatamente. Ficou muito legal. Parece tecido. Se você olha aqui no fundo, parece tecido. Parece tecido. Tá, aqui. Aqui foi adesivada. Então a cor original ela era vinho. Vinho não, marsala. Muito legal. E aí fez o preto pra ficar com o cantinho do café todo no preto. Exatamente. Muito massa. E aí, novamente, o preto vem pra valorizar as outras cores, né? Deu um mega destaque em tudo. Geralmente destaque. Você pode ver até as arandelas que a gente usa aqui na parede, no caso, onde está colorido. Aqui. Então, as arandelas aqui, elas estão em super destaque no espaço colorido. E aí, E mais industrial. nós chegamos com a infraparede. Tudo bem. Quantas pessoas têm casas tem apartamentos que são de alvenaria estrutural e não pode quebrar? Não é um problema você fazer uma interligação exposta. Fica muito bonito. Tudo E aí, certo. aqui tivemos outro. Gente, eu tô falando, galera tá perdendo aí de não entrar em contato com a Karina. Que isso aqui também é uma parede e ela foi adesivada. Exatamente. E aí, nesse caso, assim como a Copa, nós trabalhamos em cima da arte e aí a gente manda para impressão, a impressão, a laminação e a instalação. Não, ficou muito bonito. Ficou muito bem aproveitado. E Exatamente. aqui ficou assim, um chuchu. E aí temos um chuchu aqui, que eu vi depois, aqui, que eu achei maravilhoso. Isso aqui é de madeira, né? MDF. Exato. Nós tínhamos colocado antes ele numa das áreas externas. Uhum. Só como ele foi compra de internet, quando chegou a área de MDF, a gente ficou com medo de deixar e estragar. Então, eu falei, já sei pra onde vai esse E assim, deu um mega destaque, porque aqui a gente tá trabalhando, né, tudo no preto. Exatamente. E deu um mega destaque. Inclusive, já foi também pra gente, Quer ver, ó, eu vem um amo. pouquinho Quando a pra gente cá tem pra esses fechar a pontos. porta pra você ver também. Que é a cor que a gente sim. pintou, ela de preto. Né? Assim como Deu uma dela, o batente dela, a maçaneta, a gente acabou colocando preta. Ficou muito legal. E ficou esse lado aí todo escuro, com o roda preta também tá preta ali, ó. Aí, depois do forro de gesso, a gente tem o roda... A verdade, ele em todo, que ele contorna. ele em todo o espaço. Ficou muito legal, até porque os armários deles também não vão até o teto. teto. Isso. Isso é muito bom. E aqui tem vários serviços também, né? Tem essa luta mais clara, como aqui geralmente o conteúdo de um computador passa para televisão, então nós temos os circuitos todos separados, né? Para você poder Aproveitar. Olha só que gostoso. Escuro mesmo, quando necessário, para poder mostrar alguma coisa na televisão. E aqui também, nós estamos aqui falando agora dia, né? E tá super escurinho, porque essa parceria é blackout. Sim. E no caso aqui é motorizada para poder ser mais prático, né? Você não apertar o botão, você sobe ou desce. Assim, olha que coisa chique. Você tá conversando, tá, aperta aqui e desce a cortina. Exatamente. Aqui Você tá mandando tudo no controle. Você tá se mostrando que você está no controle da situação, literalmente. Exatamente. E eu adorei esse controle. Achei esse tão fofo. Às vezes é uns controles tão feio. Esse daqui eu amei. E os dois são aí. Os dois são aqui. Ai, Onde a bolinha tá, onde ela tá. Ai, que legal. Se a outra bolinha, sobe as duas de uma vez. Eu já tava achando que era de noite, viu? Eu amei. Legal, Ficou muito massa. E aí, agora eu vou falar do outro grande finale. Meu Deus. Que aí é aquele, gente, Chocou. se vocês acharam que isso aqui tudo não foi o suficiente pra vocês ficarem chocados. Citar. Quando a gente entrou então, no ambiente do cofre, aquele hall de entrada, né? E nós entramos para a porta da direita. E aí, assim, tem uma porta. Tem uma porta. Eu achei, juro pra vocês, assim, arquiteta, né, aquela... Né? Eu achei, juro pra vocês, que quando era a madeira, eu achei que era uma graça que eles tinham feito. Mas não é. Era uma porta. Aquela fazendo suspense, né? Eu tô super youtuber ela. Se isso não foi o suficiente, por lá, aí... eu vou ficar aqui. Gente, a gente entrou aqui. Exatamente, entramos aqui, temos esse painel. Agora vocês vão... A gente começou a falar da Alice. Isso. Vocês vão sair por aqui e entrar por lá. Vamos fazer isso. Então a gente veio daqui. Exato. Tudo começou aqui também, né? A nossa bate-papo. Isso eu mostrei aqui já. Quem é detalhista, contou que temos esse lado aqui. Gente, eu tô A gente chocada. foi pra lá, agora a gente tem esse lado. Então, é o outro lado da abertura aqui. Nós temos, então, uma surpresinha aqui. Gente, aqui, isso aqui é impecável. Então, Impecável. mais uma locação para reuniões corporativas.
quando for uma palestra para mais pessoas, né? Para um grupo de estudantes, para um grupo de funcionários de uma empresa corporativa, que seja da área ou não. Então alguém vai falar, vai fazer uma palestra e as pessoas conseguem, uma galera assim, tá aqui. Nossa, sim. Tá aí no conforto, né? E maravilhoso, todos têm tomada. É, bem E muita iluminação indireta, tem arandela, tem abajur, iluminação de piso, digamos assim, né? Porque é escada e É tal. super gostoso, um pouco de sabe? Gente, Então é bem legal. eu, gordinha, eu sempre fico com medo de subir nas coisas, mas olha, Maurício já não alcança. Daqui o Maurício já não passa. Sabe, mas não é. Aqui, Isso isso daqui, daqui, né? isso daqui é maravilhoso, Sim, porque ele é de tricô. Ficou gigante. Eu amei. Olha eu fazendo assim como se eu não, eu não conseguisse ficar em pé. Gente, é muito Tá confortável. confortável? Imagina você assistindo uma palestra. Karina, eu sou arquiteta, mas eu vou fazer a minha casa, tá? Por favor. Eu amei. Isso aqui é muito gostoso. Aqui as cordas novamente, né? Nós replicamos para cá para ter uma linguagem, né? Mas quem for alugar esse espaço, né, para fazer esse evento, essa palestra e tudo mais, pode ou não ter a ver com o lado de lá. Porque há uma comunicação que já a gente mostra, mas quem tá do lado de cá fica completamente isolado e à vontade para. Até porque a marcenaria, ela dá essa acústica pra gente. A gente não precisa necessariamente sair colocando aqueles negócios que parece caixa de ovo em todo lugar. A marcenaria, ela dá essa questão. Até a grama sintética, ela ajuda também, né, nessa questão. As cordas também, com certeza. Né? Ajudou muito isso na questão da acústica. Então não atrapalha as outras pessoas. E, inclusive aqui tem caixa de som. Tem, porque a ideia é ter um microfone mesmo para distribuir legal esse som, para chegar o mais claro possível para quem estiver do lado de cá. Muito legal. Então, isso aqui realmente é impecável, gente. Eu já falei isso aqui várias vezes. Eu quero realmente impecável. ser convidada para a primeira palestra. Meu por favor. Deus! Não, a Karina tem que dar a primeira palestra aqui, entendeu? É a primeira dela. Explicar por que ela fez isso. Isso daqui é tão gostoso. Que Não é? Nossa, não. E assim, gente, as televisões são tão grandes. a palestra dá um confortável. Não é? Delícia, gente. É muito gostoso. Dá vontade de ter uma sala de cinema assim. Então, Já tô você já não quero precisa procurar. de sofás e mesas. Não sabe? Ó, precisa. feito um pouco, né, com puma, com tapeçaria. E esse é couro tudo mais. sintético. Cor sintético, tapeçaria. Somos para animais aqui. Exatamente. E você vê como a minha tá legal? Eu gostei. Ficou muito legal. Super bacana. E tem que ser porque aqui também X pessoas vão utilizar. Não, tem que ser resistente. Tem que. E ficou, eu juro, assim, a iluminação, ela ficou muito gostosa. Charminho, né? Esse abajur, ele tem fio, né? Esse tem fio. Não é aquele touch só de... Não, esse não. Eu já tava, meu Deus, a pessoa carregar tudo isso, depois acaba maravilhoso. E aí, me conta um pouco mais dali que a gente tem, Então, vamos lá. a parte da integração, aqui com uma copa também. Olha isso, pelo amor de Deus, não vai cair. Porque geralmente eles fazem coffee break, né? Quando tem esses eventos, esse público maior, né? Então aqui a gente fez esse espaço totalmente para isso. Tem um café da manhã, um café da tarde, seja alguma coisa, às vezes um espumante, não sei o que exatamente vai acontecer. E é de porcelanato. Porcelanato, assim como o chão, também seguiu essa linha. E olha que gostou da textura que fica, né? Não é, ela é acetinada e é um acetinado bem gostoso. E eu adorei o acabamento do nicho. Todos eles têm algum acabamento pra colocar o toalha, né? Essas coisas eu achei muito legal. E desse caso também não precisa de frontão, porque Não é uma área molhada. Não é uma área molhada. Aqui a gente teve uma porta mimetizada ali, o quadro. Alguém lá pra você ver. O quadro de força com a porta mimetizada. Eu adoro isso. Então, Muito bom. ficou muito bom, ficou muito bem acabado. E viemos aí com uma cor complementar do nosso verde maravilhoso. Gente, isso aqui maravilhoso. Isso. é impecável. E aí eu fiquei aqui embaixo olhando a estrutura quando ela veio me mostrar. Porque assim, eu amei essa mesa. Ficou muito legal. Temos tomada aqui desse lado, que é muito legal. Você precisa fundir aqui. Eu já comida. Então eu achei que ficou muito massa. E aí aqui, basicamente embaixo, a gente tem estrutura aqui, né? Essa é uma serralheria bem De potente, de gente. respeito, um pilarzinho de serralheria. E aí ela São braços aqui dessa serralheria para poder sustentar esse tampo que está completamente flutuante. Quem desce íntegro ao chão é essa peça. Então ficou muito legal.
consegue engaixar, Fica muito massa isso. Ele é uma mega estrutura. E aí você me contou uma história muito legal, que eu achei, assim, um caso muito legal também de como que você começou a fazer esse Pois é, a primeira vez que eu fiz essa mesa foi para uma casa de uma família que tem um cadeirante. Então a gente fez até como forma de ser acessível qualquer lugar da mesa para ele chegar e utilizar. Né? Porque os pés das mesas sempre vai bater, bater, exatamente. Então foi para esse pensamento, foi para esse o caminho e nós repetimos o uso aqui nesse espaço. Ficou muito bom. E aí a gente volta também com um pendente muito legal de serralheria, com também os bocais, né? Fazer. E também, nossa, é um MDF. eu tenho uma cliente que ela já vai ficar doida quando eu mostrar isso, porque ela vai amar. A gente tá pensando num pendente assim. Então, já peguei ideia da Karina já. Maravilhoso, ó, cortado, né? O MDF, cortado os quadriculadinhos no formato oval, assim como a mesa. Ah, é o IBDS. É o MDF. Amada, barateamos curso aqui, hein? Já barateou aqui uns 3 reais, viu? Muito. Só com essa informação. Muito, muito, muito. E aí nós temos furinhos justamente para descer os fios que alimentam Os bocais, né? Legal. E aí a gente foi amarrando com nós para variar as alturas lá em cima para poder Muito bom. dar esse efeito que cada um tem uma altura, né? E aí, me fala dessa integração que você falou que pode não ser. Vamos ver ela abrindo agora. Gente, temos uma automatização aqui em tempo real. E aí, com isso, Olha só, quando necessário e se for ser importante para o evento, há a integração, a possibilidade de integração muito dos bom. espaços, do espaço de recepção e o restante da clínica para esse espaço. E aí, o que eu acho muito legal é que a gente não tem trilho no chão. Não. Então, a gente não tem um machucado de piso para fazer isso. Porque quando estiver integrado, vai realmente estar integrado, né? Então, o trilho só funciona aqui em cima, que está entre os fogos. Tá aí, pessoal. Foi todo um trabalho feito durante o período do gesso. Legal. O trabalho maior é durante aquele período, para depois a gente usufruir dessa beleza, Da instalação. toda, essa leveza que dá, né? Sem esse trilho no chão, que fica só sujando também, né? Trilho no chão. Não, é verdade. Aí você vai ficar chutando, pode danificar. Eu achei muito legal. E atrás dessa porta nós temos o acesso para os 2 banheiros. Que Banheiro ela também. tem essa área aqui de... Tudo porta mimetizada, gente. Assim, maravilhoso. O que eu amei é que assim, a gente tem alturas boas, né? Aqui de marcenaria, de altura de pé direito mesmo. Só que mesmo assim a gente não colocou tudo até o teto. Isso, exatamente. Foi o suficiente para você poder criar um detalhe, uma prateleira, ter uma iluminação. Foi muito bom, foi muito bem pensado isso. E aí tem mais um banheiro. Esse aqui é o banheiro mais acessível, né? Tudo com o mesmo revestimento, eu amei. Economia até aí, né? Porque você comprar uma quantidade que você consegue utilizar em todos os banheiros e também a meia altura, né? Isso é importante falar. Exato. Não precisa chegar até lá em cima. E é isso que tá acontecendo muito aqui. Nem tudo a gente tá colocando Nem no chega lá em teto. cima. Você gasta um elemento até onde ele tem que ser utilizado, né? Ficou Daqui pra muito cima, bem feito. pintura. E aí, aqui a gente então usou bastante corte aqui nessa entrada. Sim. Fizemos bastante pórtico. A iluminação indireta também tem tanta iluminação indireta aqui Com a quanto em fita cima. LED, jogando pra cima, jogando pra baixo. Ficou muito legal. O pórtico, gente, que a gente chama é essa marcação que a gente faz, né? Por exemplo, igual aqui, ó. E essa geladeira não é uma graça? Essa, né? Meu Deus do céu. Essa daqui foi garimpada. Pintada. Ela não tinha essa cor, mas a pessoa de quem Olha a só. gente adquiriu, você escolhe a cor e ele pinta na cor que você quiser. Ela funciona? Funciona, funciona. A única dificuldade é que a gente tem esse condomínio aqui, é tudo 220. Mentira! Sim. Estamos na praia, queridos. Obrigatoriamente. Tá me vendo aí? Não tá sabendo? Aqui embaixo, lá atrás, nós temos um Conversor, né? conversor, porque no caso ela não Isso aqui, gente, ficou muito bom. garimpado também. Vamos juntando. Ficou os assim carinhos. um pato. Acho que tem que puxar Ai, aqui, né? isso. Foi um pato isso daqui tudo. Novamente, o preto e o branco destacando, né? Dando destaque para as outras cores que tem. Eu achei incrível. Será que dá qual que é a metragem daqui? Vamos colocar aqui na descrição. Depois a Eu gente também sou coloca na assim. descrição e até coloca separado, né? Porque É. somando as 3 salas,
salas, não, eu não vou conseguir. Foi comprado sala diferente, a gente foi quebrando. Gente, Não. eu tô me sentindo em casa. Vocês já viram isso? Vou te falar que já era utilizado, aqui onde nós abrimos esse painel, já era utilizado para cá, separado do lado de lá. Entendi. Então já tinha uma divisória. Mas pertencia ao mesmo escritório de advocacia. Entendi. Tá? Que aí foi só dar uma repaginada Exatamente. nessa notificação. E os ambientes em si eles já existiam, né? Não teve nenhum ambiente ali que a gente teve que ter refeito a parede, né? Tá. A gente simplesmente fez toda a parte interna, né? Simplesmente. Só, coisa Só boba. fez tudo, né? Mas o bom é que assim, isso ajudou muito também em tempo de obra. Com certeza. Porque se a gente vai fazer essa quebradeira, É. tem que refazer elétrica, tem que fazer um monte de coisa. Exatamente. Tudo que eu conseguia reaproveitar de gesso, eu reaproveitei. Eu não pus o gesso pra baixo pra refazer. Até daquelas salas, você até fez essa observação. Ó, aqui novamente a sanca se repete. A sanca que tá ali, Já era. ela já existia. Então o que eu fiz? Eu fiz os rasgos e tudo mais. Aproveitou Pintei de total. cinza pra dar uma diferenciada. Gente, Porque isso ajuda muito no muito, custo. porque se o cliente já tem um forro de gesso e né, não tá danificado, não tá condenado pra que a gente mudar, né? Aproveitamos e criamos em cima dele. Eu amei real. Karina, muito obrigada. Muito obrigada. Gente, eu estou Prazer. assim encantada porque eu não estou achando que eu estou em São Paulo. Então isso foi maravilhoso. A gente está super feliz, assim. Eu acho que a gente vai ter, assim, um conteúdo muito legal. E eu espero que a gente faça mais, Ah, porque eu sim. amei, de verdade. A gente fala muito, fala Sempre mesmo. Você será muito bem-vinda, é um prazer receber vocês aqui, Ah, mostrar, e porque obrigada. assim como você trabalha com isso, né, é uma pessoa que valoriza os detalhes, porque a gente sabe que dá muito trabalho pra fazer. Às vezes só a gente repara, você entendeu? Só a gente repara como foi Exatamente. difícil pra fazer um Então, negócio. você foi bem pontual nos detalhes. Interruptor, a mesma cor da parede, aquilo que a gente... Ai, eu sei que ela Que bom, graças a Deus. Que não é só Super o macro, né? O micro também ali faz diferença, né? E é isso que eu falo, gente, é o tato. Porque isso daqui tá sendo o tato. Você teve o tato com o seu cliente está tendo um tato imenso também com as pessoas que vão frequentar o lugar. Verdade. É um Então, respeito, né? É um respeito, a gente faz para pessoas. Então a gente tá aqui realmente muito acolhendo todos os estilos e acolhendo cada pessoa diferente. Então isso é cara, eu achei maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado também. Espero que vocês queiram mais ver a Karina aqui, porque foi maravilhoso. A gente conheceu muita coisa. Uma coisa que eu sempre esqueço de falar, se inscreve no canal, dê seu like, coloca o sininho, compartilha, manda pra todo mundo. E aí assim a gente consegue trazer mais conteúdo como esse pra vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem nos comentários e a gente vai ficar muito feliz em responder. Então é isso, cara. Muito obrigada, foi maravilhoso. Prazer. E beijo, até a próxima. Tchau, tchau.